Oi, pessoal, vocês estão ouvindo o podcast da Gabi Thomas e Jane Six? Essa é a segunda parte do podcast sobre mães narcisistas. A primeira parte você vai encontrar no canal da Jane Six. Se você quiser enviar pra gente a sua história, por favor, envia pro e-mail gabiejane.podcast@gmail.com. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo certinho para vocês. Então vamos começar falando sobre mães narcisistas? Toca aí. Pior que não vão acreditar, porque usa essa imagem da vovó, né, da avó boa, da mãe, né, porque todo mundo, os narcisistas sabem o que isso significa. Narcisistas sabem essa imagem, o que é a imagem da mãe. E é isso que eles se aproveitam disso. E uma família, uma criança que cresça nesse meio, né, o filho é a pessoa que a mãe mais conhece no mundo. Não precisa ficar fazendo love bomb com o filho. O filho nasceu amando a mãe, né? Já pulou uma etapa gigantesca. Porque o filho, todo mundo, o que a gente nasce, o que a gente quer, a primeira coisa não é nem amor, é a aceitação da mãe e do pai, né? Mas a gente vai atrás disso e esqueçam. Porque isso está no nosso instinto humano. E para uma mãe fazer uma coisa dessa, que eles sabem, esse que é o problema. Que eles se aproveitam desse poder, desse título de mãe, de pai, e fazem o que fazem. A vulnerabilidade do filho e do neto, né? E eles sabem o que a criança gosta, o que a criança quer. Eles viram a criança se desenvolver, eles sabem o que magoa, o que não magoa. Então, eles usam de tudo, todo esse poder maquiavélico, eles usam isso contra a criança. Né? Não é como conhecer uma pessoa que você vai descobrindo aos poucos quem ela é, e daí como é num relacionamento amoroso. E aos poucos você vai sabendo o que falar, o que não falar, os podres da pessoa. As mães sabem o que a criança tem vergonha, sabe os podres das crianças quando elas eram pequenas. Principalmente eles jogam muito com a vergonha, usam muito da vergonha para colocar a criança para baixo, humilhação na frente dos outros, para eles se sentirem melhores. Tem muito ciúme, muita inveja dos filhos, das filhas. É uma coisa horrorosa que quem nunca passou por isso, eu acho, quem nunca conversou como a gente conversa com tanta gente, acho que as pessoas acho que não acreditam, porque é difícil compreender como uma pessoa que teve a criança pode agir dessa forma com o filho, né? Sendo criança, até na fase adulta. Você já recebeu alguma história aí? Não? Eu ainda não abri o e-mail. Eu não abri, eu já vi. Eu abri o e-mail e eu vi que tem e-mails lá, mas eu não abri ainda. Vamos falar pro pessoal aqui, né? Se vocês quiserem compartilhar com a gente, envie um e-mail pra gente. A gente criou um e-mail só para receber histórias de vocês, pra gente conversar sobre as histórias de vocês, sem falar o nome de ninguém, né? É. E o e-mail é gabiejane.podcast@gmail.com. Daí a gente vai aos poucos lendo e respondendo as pessoas sem falar o nome de ninguém. Eu acho que o meu marido, pelo que ele me fala, né, pelo que eu conheço da história dele, eu acho que a mãe dele era uma pessoa narcisista. A mãe do meu marido, ela tá viva ainda e ele não a vê desde os 8 anos de idade. Ele falou que a última vez que ele a viu, Quem criou ele? pai e a madrasta. Quando ele nasceu, os pais ficaram juntos até ele ter uns 3 anos de idade. Daí ele foi morar com a mãe dele. Quando ele tinha 8, a mãe levou ele pra escolinha e nunca mais foi pegar. E daí ele nunca mais viu ela. E ele nem sabe, ele acha que ela tá viva ainda. Ela morava ainda na cidade, nos Estados Unidos, onde a gente morava, mas ele nunca viu ela mais. Nunca mais. E é muito triste isso. Às vezes até cruzou com ela, já viu, mas não sabe quem é. Né?
Provavelmente. Não sabe quem é. Mas se ela conhece ele, ela sabe, né? Sim, exato. Mas... Aí, E é tão difícil que é uma coisa que meu marido... É difícil de ele conversar comigo sobre isso. É doloroso, você vê, né? E é uma coisa que preciso ser conversada, né? Talvez não comigo, porque eu sou a esposa dele, claro, mas eu falo pra ele. Essas coisas, porque ficam na gente de uma forma tão profunda que acaba formando sua personalidade. ele vem para fora de alguma forma. Os traumas, eles saem de alguma forma, sabe? Sai em forma de vícios, sai de alguma forma, não fica dentro. Não fica. Sai de alguma forma. Precisa sair, é uma energia que tem uma própria entidade, é uma coisa tão grande, é um trauma tão grande. Né? Diz que ela adoece as pessoas, ela traz tanta consequência, a energia é tóxica. Muito. Causa até câncer, causa problema digestivo. Qualquer doença que você imaginar. Sim. Causa. Doenças imunológicas, vários tipos de câncer. Sabe? Então precisa falar realmente. Precisa ir para fora. Por isso que às vezes a gente conversa com as pessoas, né, Jane? E muitas vezes as pessoas querem falar do presente, e tem muitas coisas que tem a ver, sabe? Se você é uma pessoa que é codependente e está conversando com a Jane, ou comigo, com quem for, e se você tem esse padrão codependente, a maioria das vezes foi criado na infância. Todo mundo teve problema na infância. Se não foi na família, foi na escola, foi com um amigo, foi com o vizinho, foi com o colega. Entendeu? Mas a gente tem problemas que podem nos acompanhar. A gente teve problema na infância, todo mundo, que pode acompanhar na vida adulta. Se a pessoa não processou, se a pessoa não tem um bom relacionamento com ela mesma, ela leva para a vida adulta. E essa história de que, mas eu não tive problema. Todo mundo teve algum problema. Essas pessoas que dizem que não tem problema, eu acho que é porque esse trauma foi tão grande, fragmenta. Todo trauma é fragmentado, né? E é por isso mesmo que muitas vezes a gente esquece. E às vezes quando a pessoa tem estresse pós-traumático, alguma coisa dá o gatilho e a pessoa, né, tem um surto. Mas quando a pessoa não lembra de nada, muitas pessoas não lembram de nada que aconteceram na infância até os 7 anos de idade. Porque muita coisa aconteceu e o cérebro, né, fez essa força, foi uma autopreservação. Nosso cérebro, ele tem um mecanismo para nos proteger. É uma forma de proteção. E fragmenta tudo. Então daí às vezes você sente um cheiro, né, é o cheiro do perfume que a sua mãe usava. Né, te dá um negócio que você nem sabe de onde veio, você não se lembra da sua mãe, mas você sente alguma coisa quando você sente o cheiro do perfume. E é uma coisa que traz comida, né, mas a mesma coisa do bolinho de chuva da minha avó, se a minha avó tivesse sido uma praga, ia ser uma coisa horrível, talvez eu nem soubesse porque, né, cada vez que eu como bolinho de chuva, não tô passando bem, não sei o que tá acontecendo. Eu não me conformo com essas mães que falam coisas para as crianças, assim, pra judiar, sabe? Falar o quanto que não quiseram tê-las. Cada coisa que eu ouço, Jane, e você também, né, deve ouvir. Tem muita mãe que tem muita inveja, muita mãe narcisista, tem inveja da filha. E troca, sabe, trai a filha com o namorado da filha. Umas coisas assim que, gente do céu, da onde que vem tudo isso? Corrente. Tô aqui. Não, como é que fala dessas coisas? Eu fico travada. Você tá vendo que eu tô calada, né? Eu não tô conversando, não tô falando, porque eu sou uma pessoa bastante controlada e profissionalmente eu me eduquei profissionalmente. Então, quando eu começo a falar de determinados assuntos, a minha educação profissional vai embora. Então eu vou falar coisas que vão me arrepender, porque é minha vontade, assim, sabe? De tantas coisas. Agora eu tenho que manter uma certa postura profissional, não ficar calado. Eu não estou atendendo, não tem gente me escutando, então é melhor eu Meu Deus. estamos sozinhos
sozinha nesse mundo de mídia, não. É uma coisa tão profunda, tão contra o nosso instinto, que eu não consigo pensar que seja uma coisa, sabe, supernatural. É uma força contra, né? Porque usar desse poder para fazer o mal tem que ser uma coisa muito grotesca e maquiavélica. Eu não acho nem que a mãe tenha poder. Eu acho que ela tem uma autoridade assim, natural dela, uma autoridade sobre o filho. E ela usa isso de uma forma que tem mãe que usa de uma forma tão perversa que ela domina esse filho mesmo ele sendo adulto. Uhum. Ele continua sob a autoridade maquiavélica, sádica daquela mãe, sabe? Muitos filhos, né, que tiveram mães narcisistas, eles acabam tendo péssimos relacionamentos com suas esposas por causa Sim, da mãe, sim. que a mãe não deixa a mulher se aproximar, que a mãe sempre tem que estar em primeiro lugar pro filho, né, umas coisas assim. E como que fica a mulher do cara, né? Não tem relacionamento, não tem relacionamento. Olha, esses relacionamentos que eu chamo de incestuosos. Mas quando eu tô falando assim de uma mãe, tem a mãe incestuosa, fisicamente, mas tem a mãe incestuosa mentalmente. Aquela mãe que incestuosa mesmo, sabe? Com os filhos não conseguem viver a vida deles sem essa mãe. Por exemplo, uma cliente minha me falou que Filhinho de mamãe, esse tipo de coisa? o irmão dela casou e ele ficava dizendo à esposa todo dia que a comida dela não prestava. Ele disse que casou por amor. Mas ele dizia que a comida dela não prestava, a comida dela era uma porcaria. Que a comida, ela tinha que aprender a fazer a comida igual a da mãe dele. Ai, meu Deus do céu. E ele saía do trabalho, ele trabalhava no emprego, ele saía do trabalho, meio-dia, viajava para essa função. Ele viajava uma hora, mais de uma hora, para ir almoçar na casa da mãe, mais de uma hora para voltar, para almoçar na casa da mãe todo dia. Você sabe qual foi o resultado desse casamento? Separação, claro. Ah, com certeza. Ele saiu da casa da mãe fisicamente, mas ele não saiu mentalmente. Então ele continuava lá na casa da mãe mentalmente, e só o corpo lá na casa dele, na casa que ele construiu com a esposa, que ele constituiu com a esposa. Isso é culpa da mãe ou é culpa do filho por não se posicionar? Da mãe, porque esse filho ele começou a ser, como é que eu posso dizer? Programado. Mentalmente programado para amar aquela mãe sem limite desde criança. Ele foi adulto, porque se ele tivesse aprendido isso adulto, ele sabia separar as coisas. Sim. Mas quando o homem chega nesse estágio, ele não sabe separar a mãe da família que ele quer construir. Então, assim, todos os finais de semana, entra lá na casa da mãe, ele quer a comida igual a comida da mãe, ele quer a roupa que a esposa dobra igual, principalmente quando ele é o filho dourado, né? Ele quer que faça aquilo. Muitos filhos de mães narcisistas acabam virando narcisistas também, que são os filhos. A maioria. Homem, sabe? A mulher, ela vai mais para o lado da dependência, ela vai mais para outro lado de autodestruição. Enquanto que os homens, os meninos, eles vão mais para o lado narcisista. Eu fico imaginando assim o estrago que uma mãe dessa fez na mente de um filho. Uma pessoa viajar 2 horas todo dia, que é o horário do trabalho, do descanso, mas como essa pessoa tinha um cargo de chefe, ele podia ficar mais horas fora do trabalho, né? Porque ele era chefe. Então ele gastava 2 horas todo dia para sair da cidade que ele morava, que era onde ele trabalhava, para ir almoçar na casa da mãe, que morava em outra cidade. Uhum. E ele agredia verbalmente a esposa porque ela não fazia comida igual da mãe dele. Impossível. Você pode até copiar, mas igual ninguém faz. Porque a pessoa é uma pessoa. Assim, eu concordo que a criança foi programada pela mãe narcisista, só que ao mesmo tempo ele viveu numa sociedade onde tem televisão e tem informação e tem. Então eu acho que mesmo a pessoa tendo sido programada, se a pessoa tem empatia,
A pessoa não consegue, sabe? É claro que você vai saber que a sua mulher fez o melhor para que ela pôde. E se não foi igual ao da mãe, né? Ele não precisa ser uma pessoa. Eu acho que já começa essa coisa do filho ser programado e ficar cheio de mimimi com a mãe. Eu acho que isso daí é uma coisa de codependência entre os dois, da mãe e do filho. E de um filho narcisista, inclusive. Que daí já, porque uma pessoa com empatia não trataria a mulher mal nessa situação, né? Porque veria que a mulher fez o melhor. Depende da programação que ele recebeu. Às vezes elas colocam na cabeça do filho que ela é a melhor, a única mulher na vida dele, que ele tem que amar somente a elas, tem que ter devoção somente a elas. É uma loucura mesmo, sabe? Uma pessoa que está ouvindo uma coisa todos os dias, para desprogramar o cérebro dele, fazer um trabalho de anos e anos e anos. E só piora depois que a mãe dele morre. Só piora. Sim. Isso também é uma das características desse tipo de filho, dependente da mãe. Quando a mãe morre, é pior. É como se ele tivesse morrido também. A vida dele perdeu o significado. Que ela é a extensão da vida dele, né? Ou melhor, ele é a extensão da vida dela. Então, quando ela morre, ele não sabe de onde veio. Ele fica perdido, né? Ele não vê propósito. Exatamente. É uma pessoa que vai ter sempre problemas existenciais. Sempre. Sempre. Ele não sabe quem é ele. Ele é a mãe. Você está entendendo? Ele é a mãe. Ele foi programado para ser aquela pessoa. Então ele não pensa sem ela. Ele não vive sem ela, porque ele não pensa sem ela. Falar bem da mãe é falar bem dele, né? Quando a pessoa elogia a mãe, ele fica orgulhoso, né? Sim. É uma coisa é muito interessante isso. Por isso que você não pode falar mal da mãe. Você não pode olhar de cara feia pra mãe, porque ele vai ficar ofendido com isso. A pessoa leva pro pessoal uma coisa que não é pessoal, Sim. mas porque ele se vê como extensão dela. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por assistirem até o final. Se vocês quiserem mandar a sua história pra gente analisar, mande pro e-mail gabiejane.podcast@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo!